Queridos, hoje eu quero dar continuidade à nossa ministração, que nós estamos falando de um assunto muito importante, e hoje eu quero dar continuidade, segunda parte da nossa mensagem: a igreja é um serviço essencial ou não? Nós já discorremos na semana passada, e hoje eu quero ler o mesmo texto, mas hoje eu quero ler Efésios capítulo 1, mas eu vou ler a partir do versículo 15, Efésios capítulo 1, versículo 15, até o versículo 23. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor, e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se nomeia e que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, te glorifico, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Te glorifico porque no seu amor o Senhor inclui as nossas vidas. No seu amor o Senhor inclui a nossa geração, o Senhor inclui as nossas vidas. Pai Celeste, eu também glorifico o Senhor por poder estar aqui juntamente com os seus filhos. E eu peço que nesse momento o Senhor possa me dar, Espírito Santo, clareza, e o Senhor possa dar também a graça para que eu possa transmitir com toda a clareza para os seus filhos a sua vontade, ó Deus, o conhecimento da sua palavra, de maneira que não seja simplesmente intelecto para intelecto. Pai, que a Tua palavra seja espírito vivificante na vida de cada um de nós. Oramos, pedindo que o Senhor repreenda toda força maligna, todo conhecimento que se levanta, Senhor. Tudo, Senhor, tudo que se levanta contra o conhecimento de Cristo, ó Deus, todo sofisma, em nome de Jesus, Senhor, eu peço, Pai, que os anjos do Senhor estejam aqui, ó Deus, à nossa volta. Eu peço também que o Senhor dê ordem aos teus anjos para que esteja ao lado aí, que esteja ao redor das casas dos seus filhos, acampando, Senhor, trazendo provisão, proteção para cada um de nós. Que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes, Senhor, e direciona o nosso coração para o propósito que o Senhor, ó Deus, elaborou, ó Deus, e está em execução para a nossa vida. Espírito Santo, assim oramos e cremos, ó Deus, no fruto de uma semente que é plantada numa terra fértil, Senhor. Assim, eu te glorifico, Espírito Santo. Eu te glorifico, ó Pai, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. É o que nós oramos, eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, então vamos rapidinho fazer, então, só recapitular aqui o que nós vimos semana passada. Nós vimos semana passada que para a gente saber se a igreja é um serviço essencial à população ou não,
nós primeiro deveríamos entender o que é a igreja. Por isso nós vimos a sua natureza, que é espiritual. Nós vimos que ela é um organismo. Nós aprendemos também, vimos, segundo os textos que lemos, que a igreja também é uma organização. Ela é uma organização porque foi fundada pelos fundamentos dos apóstolos. Os apóstolos trouxeram o fundamento e estabeleceu a organização dessa igreja de um organismo invisível para uma organização visível e humana. E também vimos a igreja pela sua missão, a missão de pregar o evangelho, de trazer o ensino da formação do caráter e como também a sua promoção no culto, em promover a adoração a Deus, em promover o desenvolvimento da sua espiritualidade. Antes de julgar se ela é serviço, é necessário olharmos para ela, assim como nós vimos, e então irmos construir essa afirmativa, se é ou se não é um serviço essencial. E hoje nós veremos um outro motivo pelos quais nós julgaremos se a igreja é ou não é um serviço essencial à população. E hoje eu quero dialogar com você, porque primeiramente a gente tem que observar a natureza da igreja, mas agora é necessário também nós analisarmos a natureza humana. Lembra que eu havia dialogado e ministrado que a igreja, esse organismo invisível, ela foi fundada e ela estava estabelecida dentro de homens e mulheres. Sendo assim, a igreja, dentro do coração humano, dentro da vida humana, então nós precisamos então entender a natureza humana. E eu quero dizer para você que aqui é o ponto de partida. Estudar e entender essa natureza, porque qualquer discussão que for feita para qualquer tipo de instituição, qualquer dedução, ela só vai ser possível em ser entendida sobre a face da terra quando você estuda a natureza do homem. Todas as instituições são constituídas por pessoas. Sim, são constituídas por seres humanos. Essa ideia que a gente espiritualiza demais a igreja ou espiritualiza demais determinadas... Não, todas são constituídas por seres humanos. Sendo assim, é necessário voltarmos na mais conhecida história da criação. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Porque quando você volta para a criação, você você agora consegue trazer as respostas de todas as indagações que permeiam na nossa mente. Quando você olha para o nosso quadro da humanidade, as escolhas humanas, quando a gente entende o porquê disso, ou melhor, quando a gente quer saber o porquê disso, o porquê daquilo, a resposta está na criação. A resposta está sempre na origem. A resposta está sempre na causa. Por isso nós vamos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 26. A criação do homem. Antes de tudo, eu quero dizer para você o seguinte: Deus criou o homem. Eu sei que existem vários tipos de correntes aí, e respeito, que acredita que o homem é uma evolução de um determinado ser, que o homem veio, ou até mesmo o mundo veio, através de uma partícula, de uma explosão. Mas
a Bíblia diz: e criou Deus os céus e a terra. Então, se há uma grande discussão não, eu não quero entrar aqui porque eu acho algo bem lógico, para mim é coisa lógica. Quando você estuda a natureza humana, entende-se a razão do seu Criador. Mas nós vamos voltar então para o texto e acreditamos nisso, que Deus criou o homem. E o texto que eu vou ler, Gênesis capítulo 1, convido você para ler juntamente comigo, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, à sua semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós estamos diante de um fato poderoso. Deus já havia feito todo o cenário da criação. Tudo que Deus havia feito era muito bom. Dia, tarde, tudo era bom. Mas o propósito da criação ainda não estava completamente o ápice da criação. A coroa da criação ainda não havia entrado em cena. A terra já tinha recebido toda a sua ordenança. Tudo aquilo que diz respeito à matéria já havia recebido todas as suas orientações, mas faltava a sua coroa. Assim, Deus então na eternidade diz: façamos o homem. O homem agora, isso é intencionalidade. Nós temos que olhar a criação do homem dentro de dois aspectos: criação e formação. Deus primeiro cria o homem para depois formá-lo. Por que Deus primeiro cria? Porque criando Deus ele imprime a intencionalidade. Façamos o homem. E qual intencionalidade? A intencionalidade é ser semelhante. A intencionalidade de Deus na criação, em trazer o homem, em colocá-lo como coroa da sua criação. Primeiramente Deus cria, é o criar do nada. Ele primeiro está no coração de Deus, está na mente do Pai. Eu quero dizer para você que você não é fruto simplesmente de um relacionamento. Não, você é fruto da mente e do coração de Deus. E lá na eternidade, Deus então diz: façamos o homem. E a intencionalidade de Deus era essa: que o homem seja feito à nossa imagem, que o homem seja feito à nossa semelhança. Que isso, pastor Eduardo, é ser criado em imagem e semelhança? Hoje eu não vou poder entrar aqui dentro dos detalhes, mas o que Deus estava conferindo ao homem eram alguns atributos. Atributos como bondade, atributos como amor, atributos como retidão, santidade, autogoverno, individualidade, eternidade, evolução. Deus estava entregando a intencionalidade de Deus ao formar o homem. Por isso que Deus cria, Deus elabora o projeto. E agora, com toda essa intencionalidade, Ele vai transmitir isso para o homem. Por isso que o homem ama, o homem tem capacidade de amar. Deus criou o homem com a intencionalidade. Qual é a intencionalidade? Para que o homem seja capaz de amar, o homem seja capaz de ser bom, o homem seja capaz de ser reto, de ser santo. Que o homem tenha a capacidade de ter autogoverno, autodomínio. O homem tem a capacidade de ser individual. O homem tem a capacidade de volição, que é tomar atitudes, escolhas pessoais.
O Deus deu ao homem o poder da eternidade. Porque o homem não foi criado para morrer. O homem não foi criado para morrer. Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Essa foi e é a intencionalidade de Deus quando bradou na eternidade: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não criou você na intencionalidade de trazer destruição para as famílias. Deus não criou você para fazer com que você, com a intenção de ver você perdido, ver você com a intenção de colocar uma corda no pescoço e se atirar para baixo. Deus não fez você na intenção de você ver o prejuízo do próximo. Deus fez você com a intencionalidade de amar, de ser bom, de ser reto e de se governar. Por isso que Deus falou assim: olha, governe o homem. Está a intencionalidade de Deus na criação da humanidade. E tudo isso Deus elaborou ali, trazendo para o homem a sua imagem e semelhança. Mas eu preciso te explicar também sobre a formação do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 7, versículo 8, diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Ou melhor, é o 7 e o 8, eu li o 8, deixa eu ler o 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Lembra que nós acabamos de ver Gênesis 1:27, que Deus cria o homem com toda a sua intencionalidade, semelhante. Deus estava criando agora, capítulo 1, versículo 7, 27, 26, 27. Deus estava criando ali a parte imaterial do homem. A semelhança era a parte imaterial. Deus é espírito. E o homem foi criado dentro desse ambiente do espírito. O homem foi criado dentro desse ambiente poderoso, em imagem e semelhança, homem e mulher. E note-se aqui que não tem criação do terceiro sexo, não tem criação do terceiro sexo. A intencionalidade de Deus é fazer dessa família. Oh, se nós entendêssemos a intencionalidade de Deus para com a sua criação. Imagina se hoje nós somos um pouco mais de 7 bilhões de habitantes. Imagina se Adão entendesse esse propósito, se Eva entendesse esse propósito, o que seríamos hoje? 7 bilhões de pessoas carregando consigo a imagem e semelhança do Senhor. Já parou para imaginar 7 milhões de pessoas entendendo que tem a capacidade de amar, a capacidade de ser bom? Imagina 7 bilhões de pessoas dentro desse ambiente. O que seria deste mundo? E agora Deus vai formar o homem. E a formação do homem nos fala da sua funcionalidade. Da sua funcionalidade. E agora Deus vai formar o homem do pó da terra, parte material. Então o homem é criado por duas partes. O homem é criado por parte material. Que parte é essa, pastor? Do pó da terra. É só você ler Gênesis capítulo 2, versículo 7. Está aí. Capítulo 7, capítulo 2, versículo 7. Do pó da terra, Deus faz a primeira parte, forma o homem, o corpo com toda a sua funcionalidade. Agora Deus vai criar a segunda parte. Na verdade, ele já havia criado no versículo 26 e 27 do capítulo 1. Agora Deus já vai conferir para a parte material a parte imaterial do homem. Versículo 7 fala assim, ó: e soprou, a palavra sopro, espírito, no Velho Testamento, no hebraico, é ruá, é conferir espírito, é conferir espiritualidade, é uma parte imaterial.
parte imaterial é o princípio ativo. O princípio ativo no homem. Então eu não estou aqui, pastor, o senhor é dicotomista, tricotomista, eu não sou nenhum dos dois, eu sou de Jesus, mas eu quero explicar para você que a Bíblia diz que o homem foi criado na sua origem por duas partes. Deus pega a parte material, o pó da terra, e forma o homem. E agora Deus vai conferir imagem e semelhança. E Deus então coloca o ruar dentro do homem. Ele coloca o ruar dentro da parte material. E aí sim, o homem passa a ser alma vivente. Nota-se que Deus não vai criar a alma do homem. Não. Aonde, pastor Eduardo, que entra a alma? A alma então agora ela é o resultado da junção da parte material e da parte imaterial. A alma, então, olha, presta bem atenção ao texto. E o homem passou a ser alma vivente. A presença material estava aqui, a presença espiritual estava aqui. E elas, então, se fundem. Ao se fundir, o homem se torna alma vivente. Daí eu quero te ensinar uma coisa tremenda aqui. A parte material e a parte espiritual, que é imaterial, elas têm necessidades. Então presta atenção, seu corpo tem necessidade de dormir, de comer. Seu corpo tem necessidade de trabalhar, de se relacionar. E o seu espírito também. Você é uma pessoa, você era um ser que tem um espírito. E o seu espírito também tem necessidade. Tem necessidade de se alimentar. Tem necessidade de se relacionar. Tem necessidade de descanso. Mas pastor Eduardo, tem sim. E Deus havia feito o homem dentro dessa proporção, porque a terra seria um instrumento que daria para o homem o suprimento das suas necessidades. E o próprio Deus daria para o espírito do homem o suprimento de todas as suas necessidades. Eu não havia falado para você que Deus é espírito? João capítulo 4, Jesus disse, Deus é espírito. Por quê, irmãos? Ele daria para mim, ele daria para você, ele daria para o homem que ele havia criado o suprimento para suprir a necessidade espiritual do homem. E com essa junção, o homem se torna alma. E aí é que está o segredo. Quando o homem se torna alma, o homem passa a ter vontade. O homem passa a ter vontade. Vontade de quê? Ninguém tem vontade, ninguém tem necessidade de tomar sorvete. Você tem o quê? Vontade. Necessidade você não tem, não. Necessidade é o corpo que sente. Vontade é a alma que guia. Daí você vai entender a razão, daqui na frente nós vamos entrar. Eu vou falar para você, então, a razão pelo qual nós vemos tanta atrocidade acontecendo hoje. Porque a alma agora vai corresponder às necessidades do espírito e às necessidades do corpo. A alma vai corresponder, então, ela vai ser, alguns chamam ela de sede das vontades. Ela vai dizer o seguinte, olha, eu estou com vontade. Se ela for atender às necessidades do corpo, vou dar um exemplo aqui, necessidade do corpo, comer, aí a alma fala assim, olha, eu estou com vontade de comer um churrasco. Vou pegar a necessidade do espírito, orar, a vontade da alma, eu estou numa vontade imensa de passar o dia inteiro na presença do Senhor. A alma vai ter a vontade de uma vigília. A alma vai ter a vontade de ouvir uma adoração. A alma vai ter a vontade de suprir e interpretar essa necessidade do espírito ou a necessidade do corpo dentro das suas proporções. E lá no Éden tudo era perfeito. Havia uma harmonia muito tremenda. Na viração do dia, Deus chegava, o homem era suprido espiritualmente,
O Deus falou, não, você pode comer de todas as árvores que está aqui eu vou trazer para vocês, aqui eu tenho dado de alimento, isso e aquilo. Havia uma harmonia com relação a coisas terrenas e com relação a coisas espirituais. A alma era o resultado, a junção do corpo, do espírito, das vontades se tornando, das necessidades se tornando vontade. E tudo isso era muito bom, até que o pecado entrou no mundo. E nós conhecemos como a queda do homem, e nós conhecemos como a entrada do pecado no mundo. Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o versículo 7, eu vou explicar isso para você. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e como Deus, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E assim abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram para si folha de figueira e fizeram cintas para si. Tudo estava muito perfeito, havia uma harmonia, a alma do homem era inclinada para Deus, porque ele se alimentava espiritualmente, ele tinha comunicação com o seu Criador, ele tinha comunicação com o Pai. O seu corpo estava ali se desenvolvendo, alimentado pelo jardim, cultivando o jardim, tudo estava muito perfeito, tudo estava tudo certo, do jeito que Deus havia criado. Mas de repente, dentro de uma proporção, o homem perde tudo isso. Quando Deus agora vai provar, quando Deus agora vai deixar o homem exercer aquele atributo, lembra que eu disse sobre o atributo de volição, de vontade própria? Pois é, o diabo então entra dentro a maldade entra, e agora nós encontramos a consequência do pecado. A mulher toma do fruto, e ela discerne o fruto, ela cai dentro de um laço, não percebe que tudo aquilo puxava para um propósito que Deus não havia construído para ela, não havia construído para eles. E assim no versículo 8, começam as consequências do pecado. Quando o homem assume, quando o homem usa da sua volição própria, escolhe comer, escolhe desobedecer, a consequência do pecado veio, e está aqui até hoje. Versículo 8: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, esconderam-se do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E quando ouviram a voz do Senhor, eles, o casal, eles viam a Deus. Aqui nós já deduzimos que agora o homem perde a visão espiritual. Por quê? Eles perdem a visão.
Agora eles só escutaram a voz. Agora o homem não passa mais a ver. Ele só escuta, olha o versículo 8, ouviram a voz e se esconderam. Visão espiritual perdida, medo no coração, versículo 8, tive medo e me escondi. Ocultação das atitudes, fez e escondeu. Então o pecado chega e estraga tudo. O pecado corrompeu. Sabe que todos os atributos que eu havia falado para você, amor, bondade, retidão, volição própria, domínio, autogoverno, individualidade, naquele momento tudo é corrompido. Agora o homem tem medo, agora o homem está cego, agora o homem está escondendo as suas atitudes, agora o homem está apontando, e a morte espiritual chegou. Gênesis capítulo 3, versículo 23, olha que texto profundo. O Senhor Deus, por isso, lançou o homem fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra. Não, é o 23, que fora tomado. Não, é o 22. 22, é a morte espiritual. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e toma também a árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor colocou ele para fora. Então peraí, então quer dizer que o homem, se ele comesse, ele viveria eternamente? Sim. Sendo assim, veio o conceito morte, separação. Agora o homem está separado de Deus. Agora Deus separa. Agora Deus se separa do homem. Ou seja, lembra que eu havia falado para você que Deus era aquele que supriria as necessidades do espírito humano? Agora Deus não se tornaria mais o supridor. Agora havia um grande afastamento. Deus não iria mais suprir. Deus não iria mais suprir os desejos, ou melhor dizendo, as necessidades que o homem tem na sua espiritualidade. Agora a alma fica condicionada, porque ela vai viver agora tendo que atender às necessidades de uma natureza corrompida. As vontades da alma passam a corresponder uma mentalidade obscurecida pelo pecado, com uma carne para a degradação moral. A alma se perde nesse momento. Gênesis capítulo 3, versículo 13, mostra-nos a perdição da alma. Está onde, pastor? Versículo 13, disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. Está aí a perdição. Perdição tem a ver com engano. Quer ver? Quando você está perdido. Por que a gente se perde? Quando a gente se engana que pegamos o caminho certo. Nossa, eu me enganei, peguei o ônibus errado. Ah, eu me enganei, eu fiz isso, eu me enganei, não era aqui, era outro. Isso é perdição. Agora a alma está perdida, ela não sabe agora quem ela vai atender. Agora ela está suscetível aos enganos da carne. E por isso você agora sim vai te responder. Como? Gente, pelo amor de Deus, tenta racionalizar isso. Tenta racionalizar. Um adulto desejando sexualmente uma criança. Tenta, me dá uma explicação. Me dá uma explicação. Ou seja, o corpo dele tem uma necessidade. São necessidades sexuais. Agora,
a vontade é de suprir essa necessidade com uma criança? Entra nos presídios, eu tenho essa experiência de estar trabalhando nos presídios, hospitais, você chega lá e você vê, mas como você fez isso? Na realidade, o corpo tinha uma necessidade, só que a alma agora é enganada, pensando que pode suprir essa necessidade da maneira pela qual ela deseja. Ela está enganada, corrompida, a natureza humana. E não é só essas atrocidades não é só essas atrocidades não são só elas, não são só essas atrocidades que tem. Sabe qual é a outra atrocidade que é? Uma atrocidade muito terrível. Nós estamos aí no meio dessa pandemia e você sabia que tem gente desviando dinheiro? Tenta imaginar, eu não consigo conceber isso. Até mesmo dentro da própria sanidade humana, gente. Um monte de pessoas morrendo, hospitais precisando de respirador. E tendo uma grande... E como que a gente consegue entender que tem gente aproveitando dessas circunstâncias para tirar proveito para si próprio? Responde isso, pelo amor de Deus. Nós tivemos um outro caso aí, que é de se cortar o coração, as enchentes que teve em Minas, as famílias correram de casa, porque não podia ficar, risco de desabamento. Tivemos um outro ano, um ano e meio atrás, aquela questão lá que teve do Brumadinho, aquela tragédia terrível, e algumas famílias também precisaram sair de casa. E sabe o que estava acontecendo? Tinha gente indo lá nas casas vazias para saquear a casa. Gente, pelo amor de Deus, me dá uma razão plausível para isso acontecer, humanamente falando? Não tem. Só tem uma resposta bíblica. A resposta bíblica é porque a alma está perdida. A alma está perdida. O homem entrou dentro desse poço. E o pecado condicionou o homem desse jeito. E o pecado condicionou o homem à perdição. Então não se engane. Não se engane. Eu não estou aqui para enganar você, mas também não vou deixar você enganado. O homem está em perdição tremenda, profunda. E tudo veio por causa do pecado. E você pode dizer, não, então a culpa não é minha. Não. A Bíblia diz assim, que por um só pecado, por um só homem entrou o pecado no mundo. E agora ele passa. Ninguém obrigou você a pecar. Foi com as suas próprias vontades, sua própria natureza. Morte espiritual, perdição da alma e morte do corpo. A morte do corpo está em Gênesis 3,19. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes, Deus coloca um limite, até que tornes para o pó, porque do pó você foi tomado. Agora termina. A parte material agora se finda. E a sua alma? Notou-se que Deus botou um fim para a matéria? Porque agora é o seguinte, a sua alma agora ela vai ficar à mercê do seu corpo ou do seu espírito. Espiritualmente, se você ainda não foi recriado por Deus, espiritualmente você está morto espiritual, você está morta espiritualmente falando. Então tudo indica que a tua alma está caminhando para a perdição do seu corpo. O seu corpo está levando ela para a perdição. Por isso Jesus disse assim, olha, não temeis aqueles que matam o corpo e não sabem o que fazem com a alma. Temei, pois, aquele que tem poder para fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Sim,
Foi por isso que Jesus disse: o que adianta o homem com o seu corpo ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe por quê? Porque agora a alma ficaria à mercê de quê? Só do corpo, porque o espírito dela estava morto por causa do pecado. Estava morto por causa do pecado. Eu vou dizer uma coisa para você: você precisa resolver a sua questão espiritual. Você precisa resolver o seu estado espiritual diante de Deus, para que a sua alma possa de novo, aleluia, possa de novo olhar para o Criador dela, para que quando se cumprir a extinção da matéria, a alma possa estar junto com o seu Criador. Então o homem morre espiritualmente, a alma fica perdida e o corpo lá na frente tem a sua parada, o seu fim e a sua extinção. Mas Deus é amor, Deus é tremendo, ciente que toda a degradação viria por causa do pecado, que o homem morreria espiritualmente, que ele ficaria distante, ciente que a alma do homem ficaria vulnerável e correndo o risco de atender às necessidades de uma natureza pecaminosa, de uma natureza caída, e as suas vontades agora iriam ser inclinadas para o mal, e consequentemente a morte física viria, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado foi a morte e é a morte. Sim, o salário do pecado é a morte. Sendo assim, Deus providenciou a redenção desse homem. Gênesis capítulo 3, versículo 15 e depois do versículo 21. E disse Deus à mulher, ou melhor, e disse Deus à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Deus, pelo seu amor imenso, por ter um propósito que não pode ser destruído por ninguém, porque Ele é soberano e é criador. No próprio momento da queda, Deus elabora a redenção, aleluia. Ele elabora a restauração, Ele elabora a destruição do pecado. Por isso Ele diz para a serpente, na sua personificação, Ele diz o seguinte: eu vou colocar inimizade entre você e a humanidade. Sempre haverá guerra entre você e a humanidade, entre o seu descendente. Qual que é o descendente da serpente? É o pecado. O pecado é descendente da serpente, a semente da serpente é o pecado. E por isso, Deus elabora a destruição do pecado. A destruição do pecado. E Deus elabora, aleluia, a restauração do homem perdido. Aleluia. A restauração do homem perdido. Eu vou colocar inimizade entre o seu descendente, que é o pecado, e aí a descendente da mulher, que é a humanidade. O pecado vai matar a descendência, mas o descendente da mulher vai destruir o pecado e vai restaurar a humanidade. Oh Jesus, Tu és bom, Senhor. E vai restaurar a humanidade. Aqui está a redenção, aqui está o poder de Deus. Agora Deus aponta, porque Deus sabia que lá na frente Ele viria, Ele traria o seu Salvador, Ele mandaria o unigênito. Por isso que Evangelho não, primeira carta de João capítulo 3, versículo 8 diz: foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O que é as obras do diabo? As obras do diabo é o pecado, a inclinação para a maldade, a inclinação para o mal.
É aquilo que eu construí com você aqui, que deixou a alma suscetível ao mal, à perdição, e foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Agora, com a vinda de Jesus, o mundo, aleluia, Deus estava amando o mundo mais do que tudo, e Deus envia ele, o João Batista, o profeta João Batista diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Jesus é esse que veio é o antídoto de Deus para a humanidade. E ele então, pela sua morte, ele aniquila a força maligna, ele aniquila a força do pecado, e diz: agora pode vir a mim, quem está cansado, quem está oprimido, quem está angustiado, que eu vou trazer alívio. Jesus agora, com a sua obra, com a sua vida, ele traz a vida de Deus, da eternidade, para os homens que estão, para aqueles que estavam perdidos nos seus pensamentos, que eles não tinham como colocar os atributos que Deus havia criado nele, e Jesus então veio para restaurar esses atributos de novo, para que o homem possa voltar a amar como Deus o projetou para amar, para que o homem pudesse ser bom, como assim havia feito no princípio. A destruição do pecado e a restauração do homem pecador. E a restauração do homem pecador está em Romanos capítulo 5. E eu vou terminar aqui. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: porque, versículo 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 17, se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais agora os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Versículo 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Lembra do juízo? Deus trouxe um juízo para o homem. Você vai morrer, o homem estava morto espiritual, sem visão, foi por um só homem, a condenação veio. Assim também por um só ato de justiça, diz a Bíblia, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Por quê? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Versículo 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo. E agora eu vou terminar dizendo o seguinte: essa é a mensagem que a igreja prega. A igreja, ela é portadora da mensagem da redenção, que vai recriar o espírito humano de novo, que quando recria o espírito humano, a alma agora do homem passa agora a ter necessidades, porque o espírito está vivo. Agora a alma agora não está agora acessível mais para aquele corpo do pecado, porque o corpo do pecado agora foi morto. O corpo do pecado foi morto. Agora ela está vivendo inteiramente para Deus, porque Deus agora em Cristo Jesus recriou o espírito do homem. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19, Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo, através de Cristo Jesus. Agora o homem recriado em Cristo tem a sua alma completamente agora, aleluia, alinhada com o coração do Pai.
Agora o homem com o seu espírito alinhado com o Pai, com a sua alma, agora é suscetíveis às coisas de Deus. A igreja é portadora dessa mensagem. Por isso a igreja é a única instituição, é a única instituição na terra que reabilita o presidiário, o reeducando. O maior sistema de reabilitação é esse aqui, ó, o reino de Deus. Nós temos testemunhos. Eu não estou dizendo, não vou dizer só testemunho de ex-presidiário, não. Nós temos testemunho de pai de família, homens rudes, violência doméstica. Vamos falar também, não é só de violência doméstica também, não. Todas as áreas da sociedade que precisam de transformação. A igreja sempre foi lá, restaurou esse homem e devolveu esse homem para a sociedade transformado. Eu sou pastor, para mim é uma honra trabalhar com a matéria-prima da criação, a humanidade. Deus me deu um presente, ser pastor é um presente. Sabe qual que é a minha ferramenta? A minha ferramenta é a própria palavra do Criador. Sabe qual que é? Aleluia, Senhor. A matéria-prima que eu trabalho é o coração humano, que outrora perdido, cheio de inclinações para o mal, mas através da ferramenta, da palavra de Deus, da mensagem da cruz, esse coração agora começa a ser mudado. A palavra vem e liberta com o seu poder. Essa é a mensagem que a igreja carrega. A mensagem que restaura o homem caído e devolve esse homem para a sociedade, transformado pelo poder de Deus. E quem sabe você que está me ouvindo, ainda está na condição da condenação. Não se iluda. Se você ainda não passou pela cruz, se você ainda não reconheceu que foi o amor de Deus que fez com que Cristo viesse para morrer a sua morte, para que hoje você tivesse a graça de ter o seu espírito recriado novamente para Deus, a condenação ainda está com você. Sua alma ainda está perdida. É por isso que você sente vontade de morrer. É por isso que você sente ainda, sabe, essas vontades horríveis de tirar o do próximo. Essas vontades aí de levar vantagem. Se ainda você tem, é porque o seu espírito ainda não foi recriado dentro das suas proporções, na sua totalidade. Hoje Deus chama você. Está na hora de você mudar o rumo. Essa noite pedirão a tua alma. O que você tem preparado? O seu corpo vai perecer. Sim, porque o corpo é suscetível com as coisas terrenas, é o pó da terra. Por isso nós entendemos a morte. A morte do corpo é por quê? É porque é o cuidado do corpo e a matéria, isso é matéria, vai. Mas é a sua alma. Está na hora, Deus está chamando você para alinhar novamente, para que a sua alma seja saciada nele. Para que ela tenha disposições, ela seja ativada para viver o melhor de Deus. E a única maneira é você se rendendo à obra e o propósito que Deus tem na sua vida. Volta para o início. Volta para dentro do propósito do Pai. Livra a sua alma da condenação. Ainda dá tempo. Eu vou finalizar aqui com o testemunho de um homem. E esse homem, ele era um homem viciado no álcool. E naquele bar que ele costumava beber, tinha uma igreja de frente. E todas as vezes que esse homem ia para esse bar beber, como ficava de frente, então ele ouvia a mensagem do pastor e o pastor pregava. E todas as noites o pastor pregava uma frase: livra a sua alma da condenação essa noite. E toda vez aquele homem sentado com seus amigos ali, conversando, tomando ali a sua bebida, enfim,
E toda noite, e aquela mensagem foi entrando dentro do coração dele: livra a sua alma da condenação essa noite, livra a sua alma da condenação essa noite. E teve um dia que esse homem então levantou, cansado daquele vício, cansado de chegar em casa e ver a sua família em declínio, seu casamento acabando, seus filhos se perdendo, e aquela necessidade de fazer tudo novo, mas não conseguia, porque a sua alma estava suscetível ao seu vício, à inclinação da sua natureza pecaminosa. Esse homem então dá naquele bar, ele passa aquela noite bebendo, e quando aquele pastor naquela noite gritou: livra a sua alma da perdição essa noite, aquele homem levantou desesperado daquela cadeira do bar e atravessou a rua com aquela sede de buscar aquela palavra, dizendo: hoje eu vou ter um encontro com Jesus, hoje eu quero ter minha vida mudada. Mas aquele homem, infelizmente, com toda a sua, ele esqueceu de olhar para a rua, e quando ele foi atravessar, um caminhão o atropela, e esse homem agora está debaixo do caminhão, aquele alvoroço todo, acaba o culto, aquele alvoroço todo, e aquele monte de gente, e aquele homem agoniando debaixo do caminhão, sabendo que o seu dia havia chegado. E de repente, alguém percebeu que aquele homem estava balbuciando algumas palavras. O pastor pediu licença para aquela multidão toda, agachou e começou a tentar ouvi-lo. E de repente o pastor percebeu que aquele homem balbuciava uma frase. E sabe qual era a frase que aquele homem falava? A frase daquele homem era o seguinte: hoje a minha alma foi livre da condenação. Essa noite a minha alma foi livre da condenação. Hoje a minha alma foi livre da condenação. E quando ele termina de balbuciar essa frase, ele parte para a eternidade. Oh, é a mensagem da igreja. É a mensagem que a igreja prega na sociedade. É a mensagem que a igreja prega nos poderes, que a igreja prega nas escolas, que a igreja prega nas empresas, que a igreja anuncia em todo canto desse mundo. E é essa mensagem que eu estou dizendo para você. Essa mensagem que eu incentivo você, filho de Deus, a transmitir, para que assim as pessoas vivam para Deus e divulguem uma nova vida em Cristo. Que Deus abençoe. E a minha oração é que você que está perdido, livre a sua alma hoje da condenação. Livre hoje a sua alma da condenação. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Se você precisa de uma ajuda para isso, você pode ligar para mim. Meu telefone é 9310-2214. Você pode vir aqui à igreja, que nós estaremos ajudando você a crescer em Deus, a ser essa igreja com essa mensagem poderosa em fazer de você um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente poderoso em Deus. E que Deus abençoe você poderosamente. Que Deus te abençoe de uma forma rica e extraordinária. Na próxima semana, nós vamos para a última parte, para que você possa concluir se a igreja é ou não é um serviço essencial para essa população presente.